Romanos, capítulo 8, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Somente até aí. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando, bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Amados irmãos, não tem maior ministração ou melhor ministração da palavra. Meu filho, acho que tem muito médio ou muito retorno para mim aqui, não sei o que é. Não existe, melhorou. Não existe melhor ministração que aquela que nós vivemos. Não existe melhor ministração da palavra que aquela que verdadeiramente está inserida em nós. Porque em primeiro lugar, como todos os pregadores da palavra anunciam quando estes estão preparando o sermão, a mensagem, a palavra fala primeiro conosco. Não é verdade? A palavra ela vem falar primeiro com o pregador, para depois ela falar com a igreja. E é óbvio isso, porque naquele momento em que o palestrante, o ministrador, ele está se preparando ali, e é a primeira vez em que a palavra ela vai confrontar, é com o próprio pregador. Quando nós fizemos essa leitura, no versículo de número 5 de Romanos 8, Deus, ele logo de cara, através da sua palavra, ele já, num primeiro momento, ele já vem olhando para dentro de nós. Quem de fato nós somos? Por favor. Quem de fato nós somos? Quando as situações vêm nos apertar. Paulo, ele escreve esta carta, não há uma igreja. Não, é para desligar, meu filho. Paulo, ele escreve a carta, não há uma igreja, mas as igrejas de Roma. Não existia uma igreja, uma congregação, existiam várias. Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Roma. Ele só escreveu uma carta. E alguns teólogos, pesquisadores, eles ousam dizer, por pesquisas, que quem fundou a igreja de Roma foi o apóstolo Pedro. Mas não existe um consenso acerca disso. O fato é que é uma carta, uma das cartas mais objetivas quanto à salvação. O apóstolo Paulo, ele narra com riqueza de detalhes qual é o caminho para o crente ser salvo. É óbvio que é pela fé. Meus irmãos, como eu falei no começo desse discurso, e a situação ela talvez venha acalorar um pouquinho mais na medida em que eu me aprofundar na mensagem, tudo conspirou para que eu não estivesse aqui hoje. Mas pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos, a minha família está aqui, nós estamos hoje adorando a Deus nesse lugar. Nós fomos hoje tão espremidos, amassados, que em um momento de uma situação tão extrema que nós vivemos hoje,
Hoje, a única coisa que eu fiz quando eu recebi a informação foi baixar a minha cabeça, chorar e pedir para Deus: não permita isso. Senhor, não permita isso. Talvez o orgulho não me permita falar. Mas eu preciso me abster disso. O nosso filho Davi hoje, ele ia para o colégio sem almoçar. Ele ia para o colégio sem almoçar. E aquilo me doeu muito. Me doeu demais. Eu disse: Senhor, não permita isso. Talvez ele seja um menino até certo ponto mimado, ele não come qualquer coisa. Ele come muita coisa, mas algumas coisas ele não gosta. E possivelmente ele não ia merendar no colégio. Não porque nós não queremos. Mas a situação foi tão extrema que eu disse para o Senhor, Senhor, não permita isso. Não permita. E eu me levantei da mesa, fui para o quarto. Quando eu fui para o quarto, eu orei a Deus. Eu apresentei ao Senhor. E de lá do quarto eu não saí mais. Eu fiquei para lá. Eu só saí quando a minha esposa chegou e eu escutei um barulho dele indo para o colégio. Mas um pouquinho antes ele disse: papai, a vizinha mandou toscana, a vizinha mandou não sei o que, a vizinha mandou fruta, mandou um bocado de coisa. E ele almoçou. O que isso tem a ver com a mensagem? A mensagem tem que falar primeiro comigo. Estou trazendo para você. Imagine se naquela situação eu esqueço toda a minha vida espiritual. E popularmente falando, eu vou chutar o balde. Vou arregaçar minhas mangas e dar o meu jeito. O missionário Ravel falou aqui. Não precisa falar nada para ninguém. Vai pro teu quarto. Fecha a porta. Fala em secreto com teu pai. E a palavra diz que em secreto ele te responderá. Ou te recompensará. Porque você vê o pastor, a pastora, a gente entrando na igreja sorrindo, a gente não passa por lutas. Esqueça disso. O missionário Noah não estava em casa, ele não está sabendo disso. Está sabendo agora. Igual como nós lemos, a nossa salvação, ela é tomada à força. A salvação do crente, ela é tomada à força. Literalmente. Porque quem falou para você que servir a Deus seria fácil? Quem falou? Nós fomos almoçar para a glória de Deus, quase 4 horas da tarde. Foi a hora que nós fomos almoçar. E eu disse: vamos que a gente tem que se arrumar, que ainda tem que buscar o irmão Ravel. O missionário Ravel que vem para o culto. O que eu poderia fazer? Abandonar tudo aquilo que eu aprendi? O que eu poderia fazer? Esquecer tudo aquilo que o Senhor me ensinou? Abrir mão de tudo aquilo que Deus me ensinou ao longo dessa trajetória, curta trajetória como crente, como servo, e sair como hipócrita no momento em que eu sou apertado, e ser tomado como hipócrita não só pela igreja, mas por aqueles que não conhecem a Deus? É nessa hora do aperto que vai sair verdadeiramente quem nós somos. Amasse uma fruta, tem que sair o caldo daquela fruta. Se é laranja,
vai sair o suco da laranja. E não adianta a gente esconder quem nós somos, que na hora do aperto vai sair quem de fato nós somos. Na hora da prova vai sair quem de fato nós somos. E a carta aos Romanos, ela é inteiramente objetiva e muito particular, trazendo acerca de uma separação. Separação da lei mosaica e separação da graça. Separação das obras da carne e separação dos frutos do Espírito. Separação da justiça de Deus pela fé. Separação da justiça de Deus pela fé. O versículo de número 13, que nós morremos para as obras da carne. O versículo de número 13 afirma categoricamente que a partir do momento que nós deixamos as obras da carne tomar conta de nós, a nossa morte eterna está garantida. E Deus, Ele confirma, através do seu Evangelho, a sua salvação e a minha salvação. Deus, Ele confirma, através do Evangelho, se você e eu somos salvos ou não. O versículo de número 14, ele vem afirmar que somos filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito. É a característica do Filho de Deus, é ser guiado pelo Espírito. Lembra que eu falei para você? A pastora chegou e disse para o Davi: meu filho, você vai levar nós vamos esquentar 2 pedaços de pães para você almoçar e você vai para o colégio. A maioria aqui é pai e mãe. Doeu em você isso? Dói, né? E tem gente que sobrevive com menos que isso. Passa menos sem isso. E eu disse para Deus: Senhor, não permita isso, Deus. Não permita. Tenha misericórdia. Eu acho que ela lembra qual foi a minha reação. De não aceitar. Eu não aceitei. Eu fui para o meu quarto e lá eu fiquei. E justamente, se eu tivesse evidenciado a minha natureza adâmica, que todos nós temos essa natureza, mostraria que eu preciso de um conserto com o Senhor. Que eu preciso voltar para Cristo. Eu preciso fazer uma aliança com Deus. Mas no momento em que eu fui apertado, eu só podia me apegar à única pessoa que podia me ajudar: Jesus Cristo. A única pessoa que podia me ajudar minha família, ajudar minha casa, seria Jesus Cristo. E se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Você não vai fazer aquilo que a sua carne quer. Você não vai fazer aquilo que a nossa natureza caída quer. Nós somos transformados pelo Senhor. Nós fomos transformados por Deus. Tanto que o versículo de número 15, nós chamamos Deus
de Abba Pai. Nós chamamos o Senhor de Abba Pai. E o significado de Abba Pai é meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Se você pedir um pão, Deus vai lhe dar uma pedra? Será que Deus ele é tão mau? Meus irmãos, a pouca experiência que nós temos, nós sabemos que a guerra, quando ela está mais sangrenta, é quando ela está próximo da vitória. Quando a guerra está mais sangrenta, é porque ela está próximo da vitória. Aí nós vamos ver nessa passagem, no versículo de número 16, que ele afirma que o Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é algo ao acaso, não é algo despretensioso, não. Deus, ele confirma para você, a partir do momento que você clama a Deus, confirma que nós somos filhos de Deus. Ele confirma ao nosso espírito pelo Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito ele não vai lhe conduzir a fazer algo diferente daquilo que está na Bíblia, ele vai lhe conduzir a fazer o que agrada a Deus. E se o Espírito habita em você, habita em mim, no momento de aperto, eu vou para a guerra, vou para o joelho. Eu vou para a guerra, eu vou guerrear com meu braço forte, achando que eu serei vitorioso. Não! Deus peleja as batalhas que certamente nós perderíamos. E Ele vai adiante, alcançando vitória para louvor e glória do nome dEle. E é nesse momento que Ele afirma que nós somos filhos de Deus. E principalmente, meus irmãos, por alguns pontos que eu trago para você. O primeiro ponto que eu trago para você é a dependência de Deus. É nessas horas que você mostra o quanto você é dependente do Senhor. Poxa, nós estamos falando do pastor presidente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nós estamos falando do pastor presidente no ministério, né? Passa por prova também. E não pouca prova. É justamente aí que o pastor presidente, ou a liderança, ou o servo, seja o que for, vai mostrar quem é o seu Deus. E a que Deus ele serve. A que Deus verdadeiramente ele serve. Aleluia. É através da sua dependência do seu Deus. Da dependência do seu Senhor. Isaías, capítulo 41, versículo de número 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Será que não é algo profético para a tua vida e para a minha vida? Uma mensagem, uma palavra, algo tremendo da parte de Deus, em que o próprio Senhor diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Eu saí do quarto e disse, o Davi almoçou, graças a Deus. Aí eu voltei para o quarto, dobrei os meus joelhos e agradeci ao Senhor. Obrigado, Deus. Sabe o que eu me lembro? Eu estava sozinho com o Noah em Belém. Bebê. Muito bebê. Sozinho. E eu dizia para o Senhor, Senhor, ainda que eu vá para o Chibé, que diga-se de passagem, eu gosto muito.
Ainda que eu vá para o Chibé, mas não deixa faltar o alimento para o Noah. Não deixa faltar o alimento para o meu filho. E nunca faltou. Nunca Deus permitiu que faltasse. Porque na minha raiz, na minha origem, eu sabia quem podia me ajudar. Primeiro ponto que eu trouxe para você é a dependência de Deus. Segundo ponto que eu trago para você, pelo sofrimento, vai evidenciar quem nós somos. Se nós vamos para o pecado, se nós vamos suportar as provas, ou de que forma nós vamos agir nas provas. É através do sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo de número 14 vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por estes arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. A partir do momento em que eu dou vazão para o pecado, através do sofrimento, gera a morte. Mas se o meu espírito confirma que eu sou filho de Deus, por intermédio do Espírito Santo, através do sofrimento, através da luta, da dor e da prova, ali o nome do Senhor será glorificado. Ali nós estaremos dobrando os joelhos, ali nós estaremos clamando ao Senhor, ali nós estaremos entregando tudo aos pés do Senhor, e no tempo certo Deus, Ele entra com o escape. Entra com a bênção e com o milagre. Aleluia. O terceiro ponto, pela esperança. Todo crente, ele vive por isso. Todo servo, ele vive por isso. A esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de uma promoção financeira. Esperança dos filhos estarem em uma posição que agrade a Deus. Esperança da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Tito capítulo 3, versículo de número 7 vai dizer: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vou ler mais uma vez para você. Tito 3:7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a fé, que é justamente isso que vai nos aproximar mais do Senhor. É justamente pela fé que vai nos aproximar mais de Deus. Meus irmãos, eu nunca poderia imaginar que no momento em que Deus revelou essa palavra, nós estaríamos vivendo hoje o que nós vivemos. Para justificar para você que em algum momento eu escolhi essa palavra por causa daquilo que vivemos, não. Onde eu poderia imaginar? Mas Deus queria que eu soubesse o que é, que eu estivesse passando o que é, para justamente ministrar com propriedade exatamente aquilo que deveria ser ministrado, sabendo de fato o que é. Aleluia. Tito capítulo 1, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. É justamente a fé que Deus prometeu muito antes da fundação do mundo. É a esperança também para a tua vida e para a minha vida. Para que você compreenda, para que nós venhamos compreender, ter um coração aberto para aquilo que Deus está falando para nós. É mais uma evidência na vida do crente. Porque foi Deus que fez isso, é um dom. É
dom de Deus, graça é dom de Deus, fé é dom de Deus. E se você tem fé, se você tem esperança e vive pela graça, saiba que foi o próprio Senhor que lhe entregou isso. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é para você e para mim. É para nós, meus irmãos. É para nós. E o último ponto que eu trago para você chama-se confirmação. É pela confirmação. Está justamente no versículo de número 31 de Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Que diz exatamente assim: que diremos então? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende agora o que esse versículo quer dizer? E nós vamos pular para o versículo de número 33, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Aleluia. Ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. E nós vamos pular para o versículo de número 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Eu estou falando para salvo. Eu estou falando para crente salvo, para crente servo. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O que vai nos separar do amor de Deus? Essa é a confirmação, meus irmãos. A confirmação para o teu coração e para o meu coração. Se nessa noite a palavra que falou com você, assim como falou comigo, aleluia, tem testificado do Espírito Santo na tua vida, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor do Senhor. Absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. O que fazemos? Fazemos pelo Senhor. O que esperamos vem do Senhor. Se agradamos, agradamos ao Senhor. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? A providência veio. Porque não foi só o alimento que faltou, não. Acabou o gás. Faltou o gás também. Mesmo que tivesse o gás, não tinha comida. Mas Deus providenciou o alimento. Providenciou o gás. Providenciou o combustível para o carro. Deus enviou os mantimentos, pelo menos. Aleluia. Aleluia por esses dias. Deus enviou os mantimentos. E agora você entende por que nós não estaríamos aqui? Se não fosse um simples dobrar de joelhos e clamar: Abba, Pai. Clamar: Abba, Pai. Porque foi Deus, é Deus que providencia tudo, para louvor e glória do nome dEle, aleluia. Em que posição nós estamos hoje diante do Senhor? Em que posição nós estamos hoje diante do Senhor? Talvez o que eu esteja ministrando hoje, algum irmão tenha vivido talvez situação até mais extrema, ou nunca tenha vivido isso. Mas vivendo ou não vivendo, que diferença faz se somos do Senhor?
se nós vivemos ou não vivemos, se nós passamos ou não passamos, se o Espírito Santo testifica no teu coração que você é filho de Deus, que diferença isso faz? Deus é teu Pai. Aleluia. E a palavra Abba, Pai, testifica que Pai nós temos, que Deus nós clamamos, e de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Aleluia. E nós ainda ganhamos uma janta daqui a pouco ali. Vamos lá. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Que Deus, nós temos clamado, e qual a providência que Ele tem feito na tua vida. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus.